Hoje nós vamos falar de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio, para encerrar, para terminar. Mas vamos orar, né? Vamos se colocar em pé, se possível. Senhor Deus, agradecemos por estarmos aqui nessa noite de novo, juntos. Queremos, ó Deus, que o Senhor traga para o nosso coração o entendimento. Ó Deus, quero que o Senhor possa me usar como instrumento para poder falar para os irmãos, para edificar, Deus, para abençoar. Ser abençoado e abençoar, Senhor, ao mesmo tempo. Então nós consagramos esse tempo que nós vamos estar aqui, acreditando, ó Deus, que o Senhor proverá toda a revelação que for necessária e todo o entendimento que for necessário para o assunto, Senhor, que será tratado, que será exposto aqui, e que isso traga muita edificação para nós, para a igreja, em nome de Jesus. Edificação para os que estão aqui, para aqueles que não puderam vir, mas que vão ver, Senhor, pelo YouTube. Nós agradecemos por isso. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Então, ficou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os demais já foram falados pelo Donizete, o Gilmar, o João, o pastor João. É curtinho, são pouca coisa sobre fidelidade. É pouca coisa que está na apostila, mas quando a gente vai falar, aumenta tanto, né? E mansidão e domínio próprio. Então são assim assuntos de muito interessante, de muita profundidade, muito comprometedor, né? Não é algo assim superficial, que isso aí é coisa fácil. Não, gente, isso aqui tem uma profundidade muito grande, a ponto de, se isso não for achado em nós, compromete a nossa vida espiritual, compromete, se eu ousado em dizer, compromete até a nossa salvação. Se não tiver o fruto do Espírito, eu acho que por isso que Jesus vai dizer naquele dia, eu não vos conheço. Apesar de muitos dizerem para ele, nós comemos a sua mesa, nós curamos, nós expulsamos demônios no teu nome, e ele vai dizer, eu não vos conheço. Parece estranho isso, mas eu entendo até que a falta do fruto do Espírito é que vai fazer muita gente ouvir isso naquele dia. É porque o fruto do Espírito é algo assim, é a base, é alicerce para a nossa vida espiritual, para a gente fluir através do dom espiritual, para a gente ter um ministério ungido, de forma que a igreja seja abençoada, edificada, Deus seja glorificado, né? Nada para a nossa glória, de forma alguma, rejeitamos isso. Mas nós queremos que Deus seja glorificado e que a igreja seja edificada. Amém? Então, para que a gente tenha o dom, eu não sei o dom que você recebeu, quantos dons você recebeu, não importa se é um só, mas esse dom tem que ser muito bem cuidado e a gente tem que fluir através desse dom que nos foi dado, não é isso? Mas existe uma base e um alicerce que sustenta esse dom, né, ou ministério que nós recebemos. Então, se não houver fruto do Espírito, não há sustentação para o fruto e para o ministério que nós recebemos de Deus. Não há, gente. Então, eu repito, é por isso que muita gente naquele dia vai ouvir Jesus dizer, eu não vos conheço. Certo? Então, a gente vai aqui, o primeiro assunto aqui, fidelidade. Tem tradução que fala fé, não é isso? Não está errado, mas eu gosto mais da palavra fidelidade. Até digo que muita gente tem fé em Deus,
mas não é fiel a Deus. Concorda ou não? Tem gente que fala, eu acredito em Deus. Nossa. Você fala, você acredita? Claro que acredito. Deus faz parte da minha vida. Gente, mas não tem compromisso com Deus. Não tem. Apesar da fé que ele tem, né? Então, por isso que eu gosto da palavra fidelidade. Quem tem fé tem que ser fiel. Quem tem fé tem que agir com fidelidade para com Deus. Então, acredito que, eu acho que é fato, que muita gente tem fé, mas não é fiel. E o fruto do Espírito, né, é fidelidade. E por falta disso, tem aqueles que vão escutar a sentença naquele dia, Jesus dizendo, eu não te conheço. Não conheço você. Por falta de fidelidade. Amém? A gente vai vendo aqui. E é interessante. Fé vem da palavra grega pistis. Isso? Pistis. Significa tanto confiar quanto ser fiel. Fé pode ter vários significados. Como convicção de que algo é verdadeiro. Amém? Então, significado de fé. Convicção de que algo é verdadeiro. Convicção de que Deus existe. E é o Criador e governador de todas as coisas. A gente acredita nisso, né? Deus é o Criador, governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Cremos nisso? Amém? Mas por conta disso nós temos que agir com fidelidade. Não adianta a gente acreditar nisso. Deus é o Criador, Deus é o governador, Deus é o provedor, e em Cristo nos deu a salvação. Gente, até o diabo acredita nisso. Concorda ou não? Mas o diabo é fiel a Deus? O diabo tem fidelidade? Não tem. E a palavra fala que ele crê em Deus e treme. Né? Ele treme diante de Deus. O que muitos não fazem. Eles creem, mas não têm o temor. Né? Então é algo prático a ser colocado na nossa vida. E a gente tem que orar e buscar isso. Né? Não podemos ficar somente preocupados em buscar os dons espirituais. É necessário buscar. Né? Paulo incentiva isso. E fala para buscar os melhores dons, não é isso? E depois ele fala até que, acima de tudo, eu quero que vocês tenham o dom de profetizar. Então, buscar os dons é algo legítimo da nossa parte. Quem diz, eu estou orando e buscando o dom, quero saber o dom que Deus me deu, eu quero fluir através desse dom, para a glória de Deus. Isso é legítimo e é preciso fazer isso. Falei isso na reunião essa semana para os irmãos. Nós precisamos saber o dom que nós temos. Temos que orar e buscar isso. Tem gente que passa não sei quantos anos na igreja e pergunta, qual o dom que você tem? Não sei. 10 anos, 15 anos já participando ali. Qual o dom que você tem? Não sei. É fato, não é? É fato. E na verdade todos deveriam saber, o dom que Deus me deu é o dom tal. Né? Eu fluo através desse dom para a glória de Deus. Deus me deu o dom da cura. Ou Deus me deu o dom da ciência. Né? O dom do milagre. Já orei, já aconteceu o milagre. Já orei, e já vi gente ser curada. E por aí vai. Então, nós vemos assim que, nisso tudo, falando de dons espirituais, uma coisa é ligada com a outra. Nós estudamos sobre dons espirituais, não foi? Falamos sobre os dons. E veio agora esse estudo sobre o fruto. E ele veio assim bem, encaixando bem. Né? Dando-se um complemento, algo assim que traz uma direção. Né? Através do fruto do Espírito,
o meu dom se fortalece. Amém? Então, se você for alguém que tem fidelidade, certamente o seu dom vai fluir. Certamente o ministério, o seu chamado vai se fortalecer. Né? Porque você, lógico, é o que eu estou falando hoje, mas tem o que já foi falado nas aulas passadas. Claro, né? E então o nosso ministério e o dom que nós recebemos vai se fortalecer, vai fluir com mais força, com mais graça, com mais unção, porque existe em nós a fidelidade. Amém? Que isso precisa ficar muito claro. Tá? Então, convicção de que Jesus é o Messias através do qual nós temos a salvação eterna no reino de Deus. Temos essa convicção. Não temos? Mas essa convicção, eu preciso ter sim essa fidelidade. Não, gente, como eu já disse, muitos acreditam nisso, mas não agem em conformidade com isso. E às vezes dentro da igreja, não estou falando quem está lá fora, nós queremos trazer para quem está dentro da igreja. Não agem com fidelidade. Aí continuando, aqui fala confiança ou confidência, seja em Deus ou em Jesus Cristo. Então nós estamos falando de a fé que tem vários significados. Estão vendo isso? Aí continuando, fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em quem se pode confiar. Amém? É comprometedor, isso é sério, não é? Eu posso confiar em você. Você pode confiar em mim? Você olhando para mim, olhando para você, e o tempo que nós estamos, eu posso confiar. E é bom quando você fala, olha, fulano de tal, você pode confiar. Não é verdade? E é ruim quando você fica em dúvida, não sei se dá para confiar. Então a gente está num processo, e esse processo está nos levando a que as pessoas possam olhar e dizer, eu posso confiar. Não que nós sejamos pessoas perfeitas, não se trata disso, porque assim, não vai achar ninguém perfeito, né? Eu só vou confiar quando o fulano for perfeito, quando ele não disser nada errado, quando não tiver nenhuma atitude errada, quando não é errado. Então você pode espera sentado, porque vai ser meio difícil isso, né? Ou praticamente impossível. Senta aí e fica esperando. Mas eu estou falando de algo grosseiro, estou falando de algo assim, deliberado. Alguém que você não dá para confiar. Infelizmente não dá para confiar. Não é? Imagina uma pessoa que você fala, que diz, eu não tenho orado, não consigo orar. Já faz uma semana que eu não oro. Meu Deus. A Bíblia já faz uns 15 dias que eu não consigo ler. Gente. Na reunião, já faz umas 3 reuniões que eu não apareço. Você vai confiar? Não tem como confiar, né? Estão entendendo? Eu estou falando de coisa prática. Fruto do Espírito, assim, uma visão prática disso na igreja. E que Deus espera isso de nós, de cada um de nós. Não só de quem é líder, exerce uma liderança, mas de toda a igreja. E toda a igreja está nos passos de alguém que é líder, assim, visando a fidelidade. O líder tem que ser fiel, o pastor tem que ser fiel. Alguém que age com fidelidade, é alguém que presta conta, é alguém que dá satisfação. É ou não é? Tem que dar satisfação ou não tem? Tem que prestar conta ou não tem? Tem. Nós que somos pastor, prestamos conta um para o outro e prestamos conta para a igreja também. É assim ou não é? Nós, quem é pastor, simplesmente faz e pronto, acabou, eu fiz e pronto. Se alguém não gostar, não gostou. Não é assim, não é? Não é assim. Então a gente presta conta, a gente dá satisfação, a gente explica o porquê, é ou não é? Porque a gente está a serviço dos irmãos. Então a nossa visão não é uma visão de poder, é uma visão de serviço. Não é? Eu não estou visando poder, né?
Eu sou autoridade, nós somos autoridade. Não é isso que nós estamos visando. Nós estamos visando o serviço, servir a igreja, servir os irmãos, para que os irmãos sejam edificados. Esse é o nosso coração. Esse tem que ser o nosso coração. E quem está vindo atrás da gente, seguindo nossos passos, vai ver isso e vai ter esse coração também. Né? Então nós estamos falando de fidelidade. Repetindo aqui, fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em quem se pode confiar. Agora veja o que Paulo fala sobre fé. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Lá em 1 Coríntios 1, 2, 5. Não é? Paulo falando de fé. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nem precisa explicar isso, né? Nem precisa falar sobre isso. E no livro de Hebreus, vemos que o cristão vive pela fé. Não é isso? E de fé em fé. Podemos aprender mais sobre fé lendo o capítulo 11 do livro de Hebreus. A gente não vai ler, né, todo o capítulo, porque apenas o versículo 1 está aí, dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É uma definição da fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Isso é fé. Fé verdadeira, fé genuína, né? A gente vai encontrar isso em todo o capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiar em nós. Olha a sua responsabilidade, ô Tião. Mano, Pedro, Rosângela, Cauê, cada um de nós aqui, Edna, todos nós. Olha a responsabilidade. A fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiar em nós. E a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as suas promessas e termina com o que começa. Quem disse isso foi John Stott, né? Amém? Então, fidelidade é algo prático. E eu vi esses dias, alguém colocou num status. Falei, isso não é certo. Prestar conta somente para Deus, dar satisfação só para Deus. Não está certo. Não é? Nós não damos satisfação só para Deus. Lógico, acima de tudo para Deus. Mas nós damos satisfação para as pessoas também. O filho tem que dar satisfação para o pai e para a mãe. A mulher tem que dar satisfação para o marido. E até o marido tem que dar satisfação para a mulher também. Tem ou não tem? Os irmãos precisam dar satisfação para os pastores, para a liderança. Tem que dar satisfação. Não é? Então nós não damos satisfação somente para Deus. Né? E o que eu vi assim é que cada um pode ficar com a sua razão, mas satisfação a gente dá para Deus. Então eu estou aqui com esse coração. Eu tenho que prestar conta e dou satisfação para os irmãos, Gilmar, Donizete, o pastor João que está longe hoje, né? E eu preciso dar satisfação, eu preciso ouvir, né? Se eles disserem não, eu vou aceitar ou não. Amém? E dou satisfação para vocês também. Eu tenho que dar satisfação para o Pedro, eu tenho que dar satisfação para o Tião. Amém? Então, é assim que funciona. E eu termino, quero quase terminar essa passagem de fidelidade, dizendo assim, ó, fidelidade gera prosperidade. E eu não estou falando de
dinheiro. Eu estou falando de prosperidade espiritual. Amém? Por quê? É a prosperidade espiritual que traz as outras coisas que nós necessitamos. Tudo mais será acrescentado depois. A fidelidade, ela traz prosperidade. Vocês querem exemplo bíblico? Eliseu e Elias, Josué e Moisés, Jesus e os discípulos, Paulo e os discípulos dele. Então todos aqueles que foram fiéis a alguém, eles não eram fiéis só a Deus. Eliseu não era fiel somente a Deus, era fiel a Elias também. E no final de tudo, no último dia, Elias falou para ele: pede, o que você quer? Eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Então Eliseu foi fiel a Elias até a última hora. Ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. E Elias falou para você: dura coisa você pediu, porque não é fácil exercer o ministério. Quando o ministério é ungido, quando Deus unge, começa a acontecer isso, acontecer aquilo, isso não é coisa fácil. Alguém pode pensar: ixi, agora sim eu vou abafar. Vai abafar sim. Vai ficar abafadinho, vai esquentar, a coisa vai esquentar, porque quanto mais unção, quanto mais graça, a coisa pode ficar difícil também. Satanás se levanta, e a resistência e tudo mais. Então Elias, dura coisa você pediu. Mas se você me ver sendo levado, você vai receber. E Eliseu recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. Mas ele foi fiel a Elias, ele procedeu com fidelidade a Elias. Nós temos que proceder com fidelidade para com aqueles que Deus coloca do nosso lado, ou principalmente acima de nós. Amém? Então, se você voltar para a família, o marido está acima. Então, a fidelidade da esposa para com o marido. Isso não isenta o marido também de ter o lado dele de prestar conta, de dar satisfação. Ele não é aquele que diz: aqui eu fiz, acabou, comprei, e eu sei que nós estamos apertados, mas quem manda sou eu. Não é assim. Não funciona desse jeito. É necessário prestar conta. Então na igreja também, aí você vai lá para Josué. Josué também foi alguém que esteve sempre ali servindo Moisés. Então hoje na igreja a pessoa está servindo. Eu estou aqui para servir os irmãos. O meu coração é esse: servir o pastor Gilmar, servir o pastor Donizete, servir o pastor João, que estão aqui. Eu não estou diretamente aqui, mas quando eu venho com esse coração para servir você e servir os irmãos também. Amém? Esse é o nosso coração e é o coração deles também, porque eu conheço eles. Eu conheço o Donizete, eu conheço o pastor Gilmar, eu conheço o João, e sei que o coração deles é servir. E a gente sabe que tem pastor que gosta de mandar, que ele se acha: aqui é eu, aqui sou eu. A gente sabe disso. Mas aqui não somos nós, aqui é Deus, aqui é Jesus, e que os irmãos nós estamos aqui para sair do nosso lugar, colocar a toalha e lavar os pés. Esse é o desejo do nosso coração, a intenção do nosso coração. É aí que está a grandeza do ministério. A grandeza do ministério não é da ordem, não é fácil que eu estou mandando e pronto, E não é isso. A grandeza do ministério é levantar, colocar a toalha ali, enrolar e chegar: deixa eu lavar seu pé. Essa é a grandeza do ministério. Amém? Então a fidelidade traz prosperidade espiritual. Seja ela quem for, quem toca, quem canta, alguma coisa, diácono, seja ela fiel, ele tem fidelidade, ele é fiel para com o pastor. Amém, gente? Nas reuniões que são marcadas, seja terça, seja quinta, seja domingo, imagina. Então, outro dia eu falei para alguém: já é a quarta domingo que você não aparece. Eu tive que falar para alguém: já é o quarto domingo que vocês não vêm. Complicado, né? Então, gente, assim, as reuniões que marcamos, não é só domingo à noite, mas a quinta-feira também. E quando a gente se compromete com isso, se compromete com fidelidade, visa o irmão que está cuidando disso, isso é bênção. E a terça-feira os irmãos marcaram, elaboraram, cuidaram, veio ali, e os irmãos estão aqui. Fidelidade. Fidelidade uns com os outros, fidelidade com o ministério. Isso traz bênção e prosperidade espiritual. E como já disse um dia,
A gente vai, mas eu estava lá em todos os cultos e cantava muito bem, tocava muito bem. Não é isso que Jesus vai querer saber, se você cantou muito bem, se você tocou muito bem. Ele vai querer saber a sua fidelidade, o seu temor, o seu compromisso, o seu comprometimento, meu irmão. É isso. Não é se você pregou bem, se você cantou bem, não é isso. Se você dava dízimo, oh, meu dízimo era fiel ali todo mês. Não é isso que vai contabilizar, né? Não é isso. Mas é o fruto do Espírito na nossa vida. Amém? Então eu quero dizer isso. Quem não está aqui hoje, vai ver pelo YouTube, vai ver a aula. É isso que eu digo. Essa fidelidade para com a igreja, os irmãos, a liderança, estar junto ali, seja terça, seja domingo, seja quinta-feira, seja qualquer outra coisa marcada. Estamos juntos, eu sou fiel. Eu honro aqueles que Deus colocou, eu honro a igreja na qual eu fui. Deus me inseriu, me colocou dentro. Dá para entender isso? Amém? Mansidão. Vamos lá, a mansidão vem do grego prautes, é isso? Prautes. Falei certo? Prautes. A mansidão vem do grego prautes. Ela é uma das características do fruto do Espírito de Deus, mas também é uma das bem-aventuranças. É uma das características do fruto do Espírito Santo, mas também é uma das bem-aventuranças. Lembra disso, né? Mateus 5,5. Bem-aventurados mansos, por quê? Herdarão a terra, só isso. Só isso, gente. Os mansos herdarão a terra. Então significa que o nervoso não vai herdar a terra. O irritado não vai herdar a terra. Somente os mansos. Sim, dá para entender a gravidade disso, o peso disso, a profundidade disso. Então os mansos herdarão a terra. E é pouco isso? Não está dizendo, os mansos vão ganhar muito dinheiro. Os mansos, nossa, os mansos nunca vão ficar doentes. Os mansos vão... Não, os mansos herdarão a terra. Gente do céu, misericórdia. Quer mais? Quer mais que isso? Basicamente, mansidão significa o quê? Ser submisso a Deus, não é? Os mansos conseguem ser submissos a Deus. Mas quem não é manso, por mais fé que tenha. Eu falei mesmo, acabou, estava nervoso e não vou retirar o que eu falei. Mas irmão, você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno desse jeito. E é capaz que eu vá mesmo. E acaba falando isso, né? É capaz até que eu vá mesmo para o inferno. Para um pouquinho. Os mansos herdarão a terra. Basicamente, mansidão significa ser submisso a Deus. É impossível ser submisso a Deus sem ser manso. Eu tenho orado a Deus, Donizete. Senhor, eu preciso ser manso. Ser manso não é baixar a cabeça para tudo, não é dizer nada, não é isso, né? Ser manso é você dizer com muita tranquilidade ali o que tem que ser dito. É isso. Em submissão a Deus. Se eu vou falar para você, Donizete, que eu não concordo com você, eu vou com mansidão. Sim? Você está errado. Eu não concordo com você, que não é isso, não é assim, gente. Mansidão, irmão, com todo o carinho e amor que eu tenho por você. Você é precioso para mim. Mas eu queria dizer para você uma coisa que eu acho que está errado. É assim que funciona. Esse deve ser o procedimento, não é? E muitas vezes quando a gente acha que a gente está certo, a gente vai com tudo. Não é para ir com tudo. É para ir com nada. E deixar que Deus faça. Né? Aprendi uma vez que uma gotinha de mel pega mais moscas do que um barril de vinagre. Põe uma gotinha de mel em cima da mesa e deixa. Você vai ver quanta mosca vai juntar. Ou formiga, né? Agora derrama ali um pouco de vinagre em cima da mesa e deixa. Não vai aparecer nenhuma mosca, nem formiga nenhuma. Essa gotinha de mel, né, essa doçura, atrai, tem um efeito muito bom. Amém? Estamos falando de mansidão.
Nós precisamos ser mansos, porque isso é vital para nós. E também digo com todas as letras que muitos vão ouvir de Jesus: eu não vos conheço, porque não foram mansos. Não foram mansos. É sério isso. E por isso que eu tô orando: Deus do céu, tem misericórdia de mim. Tem gente que fala que eu sou muito manso, só Deus sabe. Não sou tão manso assim não. Né? De vez em quando a gente, né? Aí você fala: puxa, por que eu respondi daquele jeito? Não era para responder daquele jeito. Né? Então, algo que está lá, precisa ser manso lá dentro. E fluir essa mansidão, e a resposta ser certa, e a atitude ser certa, temperada com mansidão. É bom demais. E ninguém quer estar perto de alguém que não é manso. Uma pessoa irritada, nervosa, muito agitada. Então, basicamente, mansidão significa ser submisso a Deus, humildade e consideração a Deus e às pessoas. Amém? Não, importante é Deus, importante é Jesus e pronto. E tem aqueles que falam assim: ó, você vai na igreja, fica olhando para mim não. Olha para Deus, tá? Olha para Jesus, não olha para mim não. Tem que olhar para a gente sim. É fácil você se safar, sair fora, né? Mas na igreja nós temos que olhar um pelo outro. Tenho certeza que se não for todo mundo, mas a maioria está de olho em mim. Pode ter certeza, Pedro, Gilmar, Donizete, Nália, pode ter certeza que todos estão de olho na sua atitude, na maneira como você fala, na maneira como você age. Estamos de olho. E é bom, é preciso. Então Paulo fala assim: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo a gente não vê, mas você eu vejo. Aí eu sigo o exemplo, isso me influencia, isso me anima. Puxa, aquele irmão, aquela mansidão dele me cativa. Aquele jeito dele falar, aquele jeito dele chegar, nossa, aquilo me cativa. Aquilo me faz me aproximar mais de Jesus ainda. Eu sinto a doçura de Jesus na vida daquele irmão, do jeito que ele fala comigo, do jeito que ele me abraça. É bom demais. Aí você fala assim: ó, não fica olhando para mim não, tá? Quem fala assim, porque já está comprometendo alguma coisa, né? Já sabe que não está andando muito certo. Amém? Então, sede meus imitadores. O pastor tem que dizer isso. Se o pastor não disser isso, então ele vai ter que rever os conceitos dele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você vai enxergar alguma falha? Vai, lógico. Mas pode ter certeza que eu estou agindo com fidelidade. E se eu errar, pode ter certeza que eu vou chegar em você e falar: me perdoa, irmão. Talvez eu vá pedir perdão mesmo tendo razão. Mas do jeito que eu falei, foi errado. Do jeito que eu tratei, foi errado. Estou te pedindo perdão. Amém? Essa mansidão precisa cativar as pessoas. Então o termo, nós falamos aqui de humildade e consideração a Deus e às pessoas. O termo era aplicado também para coisas, palavras, remédios, olha que interessante, ações e sentimentos que acalmam e suavizam. Certo? Então esse termo aqui, né, o termo era aplicado para coisas, palavras, aquela palavra que você ouve assim, né, que puxa, faz um bem, para remédio, ações e sentimentos que acalma e suaviza. Ou seja, mansidão é aquilo ou quem suaviza. Você, nós somos aquele que suaviza alguém? Que na conversa, no contato, a pessoa recebe aquela suavidade. Amém, gente? Precisa ser assim. Quando a gente chega, a pessoa, puxa, que bom que fulano chegou. Ele está aí. Ah, é bom demais. Amém? É importante isso. Parece uma coisa bem... né? Porque tem gente que acha que domingo à noite eu venho, então acabou o culto, eu vou embora, domingo que vem eu estou de volta. Só isso. Espera para dar um abraço no irmão. Espera para dizer que você ama. Espera para dizer: oh, se você precisar de mim, pode contar, tá? Você tem o meu contato, não tem? Então, por favor, não pense duas vezes para entrar em contato comigo.
né? E às vezes você olha assim, depois eu vou dar um abraço naquele irmão. Rapaz, sumiu, acabou o culto, já sumiu, desapareceu. Cadê o irmão que estava aqui? Já foi embora. É o primeiro que cai fora logo, né? Não dá tempo da gente ir lá. E a gente precisa ser isso, alguém que suaviza. Certo? Alguém que traz suavidade para as pessoas. Não alguém áspero, não alguém que através de palavra, de conduta e tudo mais, traz uma aspereza. As pessoas olham assim, até respeita, né? Claro. Mas não se sente tão bem, tão confortável, né? Porque a pessoa não tem essa suavidade nela. No Novo Testamento vemos a mansidão como brandura, né? Mansidão como brandura. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Se você vê alguém errando, falhando ou pecando, encaminhar o tal, encaminhar essa pessoa com espírito de mansidão. Você não vai chegar, né? Cara, como é que você faz um negócio desse, rapaz? Que isso? E dá maior dura, né? Não, peraí. Calma. Primeiro você tem que ser alguém que vai conduzir com espírito de mansidão, sabendo, olhando para ti mesmo para que não sejais também tentado. Amém? Gálatas 6:1. Certo? Então temos que tomar cuidado para não chegar dando dura, que pode chegar a nossa vez depois. E a gente pode até cair. Por conta dessa dureza. Deus fala assim, vou deixar você numa situação, aí você vai entender. Deus pode permitir isso. Para a gente entender que é necessário o quê? Conduzir com espírito de mansidão. Isso não significa que não vai haver depois disciplina, se for necessário disciplina, alguma coisa assim. Não significa isso. Mas a disciplina precisa ser aplicada com mansidão. Amém? Esse dia eu falei para o meu neto, né? Ele estava no telefone, falando com os amiguinhos dele, e usou umas palavras meio esquisitas. Eu falei, João, o que você está falando aí, rapaz? O que foi, vô? Não, eu escutei você falar umas palavras meio estranhas, o que é isso? Não, é que ele... Tá. Outro dia sentei com ele, João, que palavra foi aquela que você usou? Não, vô, João, não é assim que faz, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a gente fala. Nós estamos comprometidos na igreja, tá? Tá bom, vô. Aí você fala assim, na próxima vez você vai tomar na orelha, tá? Na próxima vez você vai tomar um tapa, rapaz. Na próxima eu vou falar para sua mãe colocar você no quarto lá, você vai ficar preso pelo menos um dia inteiro, ver se você aprende. Onde se viu, você é na igreja. Não. Mas, não, tá bom. Foi com suavidade, foi com mansidão. É lógico que depois, se precisar disciplinar, vai ser disciplinado, mas da maneira certa. Amém? Vamos lá. Cortesia, atencioso, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Isso está em Tito, não é isso? Tito 3:2. Gente, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Quem tem fé, quem não tem fé, quem é irmão, para quem não é irmão, lá na minha casa, com a minha mulher, com o meu marido e por aí vai. E dentro de casa é mais fácil a gente ser áspero, ser irritado, né? O lugar mais fácil para a gente ser irritado, nervoso é dentro de casa, não é verdade? É verdade, né? Vamos dizer a verdade, né? E aí ele fala, meu Deus, olha o jeito que eu respondi, olha a irritação que eu estava. Tem que ser com mansidão. E mansidão para com todos os homens, aonde a gente vai, onde você entra, onde você coloca o seu pé, na escola, no supermercado,
onde for, você vai ter que agir com mansidão. Mas a mansidão, ela, assim, juntamente com firmeza, meu Deus, dá um resultado enorme. Muito positivo. Mas vai com tudo para você ver. Pois se apanhar, não ia chamar eu lá, que eu não vou lá, nem eu, nem Gilmar, nem ninguém. Não vou ajudar ninguém, não. Eu apanhei lá no supermercado porque eu gritei com o rapaz, xinguei ele, ele partiu para cima de mim e eu acabei lá apanhando. Você estava errado. Amável, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Deus nos colocou numa situação, não? Tem hora que é difícil, né? Não é verdade? Não tem hora que é difícil? Suportar, né? Suportar em amor, suportando uns aos outros em amor. Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas não é fácil. E a beleza disso é não sendo fácil eu fazer. Não sendo fácil, eu consigo fazer. Aí que está a beleza e a grandeza disso. Mas se é fácil, todo mundo faz. Amém? Às vezes não é fácil vir na terça-feira, às vezes não é fácil vir na quinta, às vezes não é fácil nem vir no domingo. Estou cansado, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo, não estou com vontade. Vai ter uma decisão de um campeonato bem na hora da reunião da terça-feira ou da quinta. Não, eu vou lá para a reunião. Se fosse fácil, todo mundo fazia, gente. Mas eu renuncio a isso, não vou ficar olhando meu cansaço, pelo meu sono, mas eu vou. Dá para entender isso? Já não é mais a minha vontade. Se trata da minha fidelidade. Para com Deus, para com a igreja, para com os pastores, para com a liderança, para todos os irmãos que estão olhando em mim, para mim, e dizendo, mas cadê o irmão? Talvez você dizer assim, hoje está pegando no pé. Mas é uma coisa prática, gente, é uma realidade isso. É uma realidade isso. Amém? Você já imaginou se o Donizete deixasse de aparecer aqui várias terças-feiras, ou quinta-feira não aparece, ou até domingo? O que vocês vão pensar? Ué, ou o Gilmar, ou... Eu não estou direto, como eu expliquei para você, porque a gente está junto com os irmãos lá. Domingo que vem a gente vem para cá. Todos os irmãos estão dispostos a vir para cá domingo que vem, viu? Terceiro domingo. Combinei com eles. A gente não faz reunião na semana e a gente vai para Tremembé. Ficar todo animado. Então já pensou se a gente não vem? Não aparece o terço, não aparece o domingo. O Pedro fica triste, o Marcinho vai ficar triste. Ali, mas cadê o Flávio? Cadê o Gilmar? Não aparece. Cadê o Donizete, né? Homens de frente. Não é assim? Mas para se tornar um Eliseu com porção dobrada, gente, é preciso agir com fidelidade àquele que está nos discipulando, nos acompanhando, nos cobrindo, nos abençoando. Dá para entender isso ou não? Não estou falando nada de pesado, nada assim, né? Depois, se estiver muito pesado, pode falar, pode conversar comigo depois, tá? Pode encostar no cantinho ali e dar uma chamada. Amém? Então já pensou se a gente fosse agir assim? Mas precisamos agir com fidelidade. Eu preciso ver fidelidade no Donizete, no Gilmar, no pastor João, em mim mesmo, no Pedro, no Tião, no Jari, por aí vai. Eu preciso ver fidelidade. Isso me anima. Isso abençoa o meu ministério. Mas quando ao contrário, a gente fica meio frustrado. É fato. Eu sei que é assim. Não tem como negar. A mansidão, não é bondade. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo perguntou para os coríntios, né? Vocês querem que eu vá? Hã? Ah, discreto, perdão, voltando um pouquinho. Discreto. Não faz alarde. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Amém? Tiago 3,13. Ser discreto. Agora sim, bondade,
Paulo perguntando aos coríntios: o que vocês querem? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? É claro que existe alguma situação que precisa ser enérgico, né? Tem situação que precisa ser enérgico. E Paulo estava falando, ó, vocês preferem que eu vá com vara? Ou com amor e espírito de mansidão? Vocês precisam também fazer a parte de vocês, né? Senão eu vou ter que ir com vara. O que vocês preferem? A mansidão é o poder de abrandar, acalmar e tranquilizar. Amém? Da humildade verdadeira vem a mansidão. Uma coisa ligada com a outra. Tendo em vista que o nosso modelo perfeito de mansidão é Ele mesmo, Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, o que acontece? Encontrareis descanso para as vossas almas. Qual é a receita para a gente encontrar descanso para a nossa alma? Ser manso e humilde de coração. Sim? Olha que psicologia, olha que receita, que remédio. Então, as pessoas irritadas, nervosas, elas não têm paz. Elas não conseguem ficar tranquilas. Não aprenderam a ser mansas e humildes. Elas entram em desespero por pouca coisa. Não é? É o caso dos discípulos no barco. Então, a situação realmente era difícil e complicada. Extrema. Mas tinha alguém que estava muito tranquilo dentro do barco ali. Não é? A ponto de estar dormindo. A gente não sabe se roncava. Se Jesus tinha... Mas estava com muita tranquilidade dormindo, né? E os discípulos estavam o quê? Apavorados. Chamaram ele, ó, a situação que nós estamos aqui. Ele resolveu tudo. Então, que Deus nos conceda a graça de ficar tranquilo. Acalmar o coração. Domínio próprio. A palavra grega, nossa, que palavra difícil, ekrateia, é isso? Vou deixar o Jales falar por mim, gente, para não passar vergonha aqui. É traduzida por domínio próprio, significa autocontrole. O domínio dos próprios desejos e apetites. Nosso maior desafio não é lutar contra o que está ao nosso redor, mas ter o controle sobre a nossa língua, pensamentos, desejos e paixões sexuais. É isso que está aí, né? Então não é o que está fora que está ao nosso lado, mas sim dentro. Domínio dos nossos próprios desejos e apetites. Não é o que está ao nosso redor. Não é aquela vontade de falar. E a gente sabe que não pode falar. Não é aquele pensamento que vem e é alimentado. Ou aquele desejo, ou aquela coisa sexual. Infelizmente... As redes sociais são muito boas, né? YouTube e tudo mais. Mas aparece cada coisa. E aí eu fico falando, mas que necessidade tem disso, não? É para realmente... Então nós precisamos... É aqui dentro que a gente controla tudo isso. Palavra, pensamentos, desejos e por aí vai. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Então é muito melhor alguém... segurar sua ira, não se irar, do que alguém que é poderoso. Vocês conhecem alguém que se acha poderoso? Conhece alguém que se acha poderoso, tal, e faz e que desfaz? Eu conheço. Às vezes está perto de nós, às vezes está muito longe de nós, né? E é poderoso. Então, gente, é melhor aquele que sabe segurar seu sentimento, a sua ira, do que o tal que se acha poderoso. Esse tem muito mais valor, porque sabe dominar os seus sentimentos, sabe tardar a sua ira. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma a cidade. Então alguém que conquista uma cidade, conquistei, cheguei. Gente, quem controla o seu ânimo tem muito mais valor do que um conquistador de uma cidade, ou até mesmo de uma nação, de um país. Alguém que sabe controlar
o seu interior, tem domínio, tem controle. Ele é muito maior do que alguém que conquista uma cidade ou até mesmo um país. Isso está em Provérbios 16, 32, né? É isso? Não pulei não errei não, né? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Aí Paulo já está falando dos impulsos, sentimentos com relação à sexualidade. Ele fala de casar-se, não é? E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, todo o meu controle, toda essa coisa de domínio próprio, é porque eu preciso conquistar uma coroa incorruptível. Né? Então, todos esses que se abstêm de alguma coisa, um jogador de futebol que se abstém disso, daquilo, e treina, é porque ganharam uma partida, ganharam um campeonato, então estão atrás disso. Mas nós não, a gente segura, a gente se domina, a gente tem domínio próprio, porque nós queremos uma coroa incorruptível. E naquele dia onde Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, antes da fundação do mundo. Amém? Por isso que isso é muito sério. Então a gente se abstém, a gente corta, a gente luta, por causa dessa coroa corruptível. E eu vou sem vontade, eu vou cansado, eu vou com dor, eu luto, porque tem uma coroa incorruptível que tem que ser alcançada. O agir do Espírito Santo de Deus gera em nós o domínio próprio, e assim conseguimos lutar diariamente contra as nossas vontades pecaminosas e vencê-las através do poder de Deus que opera em nós. É a graça de Deus, é o Espírito de Deus agindo em nós, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Contra toda a tentação no sentido sexual, no sentido de qualquer coisa, e raiva, e ira, e o que quer que seja, conseguimos controlar, conseguimos vencer, porque a graça de Deus está operando em nós. Isso é um ponto crucial. Assim como uma vela ao ser tocada pelo fogo solta faísca, nós, quando somos tocados pelo fogo do Espírito de Deus, produzimos os frutos do Espírito de Deus em nós. Amém? Por isso que é necessário batismo com o Espírito, ficar cheio do Espírito, é necessário isso, não podemos abrir mão. E quem fica passivo diante disso não vai longe. Quem fica passivo, não sei se eu fui batizado com o Espírito, não sei se eu sou cheio do Espírito, não sei quantos anos já tem de igreja. Faz uns 10, 15 anos, eu não sei. Gente, para. Sim, Deus me batizou, Deus me encheu do seu Espírito. Essa tem que ser a resposta. É para vanglória? Não! É para edificação e para a glória de Deus. Precisamos dessa graça que nos capacita a vencer essa carne miserável, miserável homem que sou. Precisamos da graça para vencer essa miséria que nós somos. É ou não é? Essa miséria que nós somos, precisamos da graça de Deus para vencer essa miséria. Miserável homem que sou. Quem me livrará? Quem me livrará disso? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Ele morreu e nos capacitou para vencer todas essas tentações. Vimos aqui que a Bíblia não fala sobre os frutos do Espírito Santo, mas fala sobre o fruto do Espírito Santo, que ele está em contraste com as obras da carne. Gente, se a gente tem amor, gente, está resolvido. Quem ama, consegue. Quem não ama, não consegue. É o amor que resolve tudo isso. Então, o Espírito de Deus, é o amor de Deus em nós, é o fruto do Espírito, que é o amor, nos capacitando para ter fidelidade, mansidão, domínio próprio e as demais coisas que foram faladas aqui, né? Para vencer as obras da carne. Deus opera em nós para que o fruto dele Deus opera em nós para que o fruto dele permaneça, por isso coopere com o agir de Deus. Olha só, fortaleça o seu espírito andando perto de Deus, em comunhão com o Espírito de Deus, viva para a glória de Deus, dê lugar ao Espírito de Deus para transformar o seu interior, ore, leia a Bíblia, semeie as boas sementes espirituais, né? Eu digo, seja fiel, participe, esteja junto, esteja em comunhão, não abra mão disso.
Assim você viverá a vida mais incrível que Deus tem para você viver no centro da vontade dEle. Amém, gente? Então a gente acaba empobrecendo porque a gente não coloca em prática todas essas coisas. Meu desejo é que os frutos do Espírito Santo sejam vistos na tua vida. Deus te abençoe. Eu quero só lembrar, antes de terminar, uma conversa do apóstolo Paulo com Félix. Lembra disso? Governador da Judéia. Félix chegou ali, era romano, casado com uma judia, né? Drusila, acho que é Drusila. Casado com Drusila, e era conhecedor do caminho. Veio conversar com Paulo. Sabe uma das coisas que Paulo estava falando para ele, vocês sabem? Domínio próprio. Domínio próprio. Paulo falou para ele da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. O homem ficou apavorado. Tá bom, chega já, depois a gente conversa, outra hora a gente conversa. Era político, né? Político ser justo. Político ter domínio próprio. E saber que tem um juízo vindouro, deixa qualquer político apavorado. Porque a tendência deles é sair meio de lado e acabar pisando na bola. O que a gente tem visto quase que direto, né? Não acredito que o fulano de tal foi fazer um negócio desse ou falou tal coisa. É coisa, eu sei que deve haver exceção, tem exceção, né? Eu sei. Mas nos parece que a maioria pisa na bola, né? Aí você pensa, esse cara é bom. Mas eles precisavam ouvir da justiça, falar da justiça para eles, falar do domínio próprio e falar do juízo vindouro. Aí então, é isso. Eles vão sentir isso na pele. Porque não vive tanto isso, nem vive, né? Justiça, domínio próprio, juízo vindouro, mexe com qualquer um, e principalmente com a classe política que deixa muito a desejar. Sei que há as exceções, mas é isso. Amém, Senhor? Mas é isso. Que Deus possa nos abençoar. Acho que terminei, né? Terminei? Deus possa nos abençoar. Essa é a última. Estamos de férias. Férias da terça-feira, né? Quando começar de novo, aqui posso estar cheio. Quero dizer para os irmãos que não têm vindo, está pisando na bola. Precisa estar aqui. Né? Precisa estar aqui em 2026. Esteja bastante gente aqui ouvindo os ensinos que está sendo passado aqui. Certamente você vai ser muito abençoado no seu chamado, no ministério que Deus deu. Você vai fluir nos dons nos dons que Deus te deu. Deus esteja aqui com a gente, né? Você que não tem vindo, que não veio, faça a prova, você vai ver. Né? Amém? Então que Deus possa nos abençoar aqui, a cada um, em nome de Jesus. Possa fluir a sua graça, como nós lemos aqui, essa graça flua abundantemente na nossa vida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, que possamos estar juntos, mais juntos, no ano que vem, aprendendo com os irmãos, em Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito do Senhor. Amém?